não. Olha, eu peguei a dica da... Nossa Senhora, de uma colega de vocês, cara, da Rani. Eu peguei a dica da Rani. Ela postou... Eu sei quem é. Ela comprou uma maquiagem linda que ela postou lá no Instagram. E eu, Rani, que maquiagem é essa, cara? Eu quero esse negócio aí pra mim. Oceânia, foi o site, aí eu comprei, chegou no instante. Foi bom, viu? E foi barato. Próprio EAD, né? Exatamente. Vou olhar também. A dica foi da Rani, viu? Foi top, eu gostei da dica, já tô usando aqui, as cores meio, né, diferentes. Vamos lá, então, pessoal, desculpem, né, Beleza. Falaram da make. Galera, vocês estão vendo minha tela, então? Sim. Show! Como é que vocês querem fazer? O que a gente tem feito sempre? Assim, vou dando a aula, vocês vão tirando dúvidas, o que é que vocês preferem? Pode ser, professora. Do mesmo esquema. Tá bom, então vamos lá. Acho que ficou um negócio estranho aqui, esse negócio. Ok, então vamos lá. Pessoal, assim, quando a gente vai falar de pneumonia, é muito comum, vocês vão estudar nos livros, o achado mais comum é a consolidação. Mais comum, assim, de cara. Inclusive, é o que muitas vezes as pessoas fazem como sinônimo. Consolidação é igual a pneumonia. Porém, existem outras formas de visualizar a pneumonia, tá? Então, assim, às vezes a gente tem um padrão intersticial, que eu vou mostrar para vocês, tá? Geralmente, os septos interlobulares, eles ficam espessados, tá bom? Outra forma de ter pneumonia, visualmente, é a própria atelectasia, tá? Porque a atelectasia, o que é? É quando você tem uma obstrução de um brônquio, ou um bronquíolo, né, um negócio assim maior, que aí você vai ter aquela pressão negativa, tá? Então, a própria atelectasia, se você tiver catarro ali obstruindo, grande quantidade de muco obstruindo um brônquio, um bronquíolo, você vai ter um pouco de atelectasia, tá? Então, a atelectasia pode estar dentro das pneumonias, tá? Ela não vai ser uma atelectasia pura, vai ter atelectasia e vai ter outra forma de visualizar imagem, às vezes atelectasia e consolidação, tá? Outras formas são através de nódulos. Às vezes a pessoa começa uma pneumonia e faz vários micronódulos, e aquilo localizado, compartimentado, tem cara de pneumonia, principalmente com a clínica. E por fim, a última coisa seria massa, tá? Então, assim, a gente ainda está na fase, né, no contexto atual, vocês vão ver que o tempo todo a gente está falando em opacidade em vidro fosco. Opacidade em vidro fosco, você pode classificar a parte, diferente de consolidação, mas, assim, normalmente a gente chama também de consolidação. Então, aqui eu coloquei alguns aspectos visuais de pneumonias. Isso aqui seria uma visualização, né? Observem que essa alteração aqui é uma coisa totalmente branca. Então, isso aqui poderia ser considerado uma massa? Até poderia. Então, às vezes você está diante de um tumor e, na verdade, não é um tumor, é uma pneumonia, tá? Quando você olha assim, gente, o que é isso, né? Aí a dica procura se não tem um broncograma aéreo, ó, e aqui você vê que tem um pouquinho de ar, né? Esboçando dentro de um brônquio. Então, fala a favor mais de pneumonia, quando você vê um ar, tá, passando, mas às vezes são indistinguíveis, às vezes você realmente não consegue distinguir, você precisa da clínica, tá? O mais comum seria essa visualização aqui, ó, que é a consolidação, tipicamente com broncogramas aéreos. Você vê aqui que tem um brônquio, né, que tem ar passando dentro dele, tá? Então, isso aqui te fala muito a favor de pneumonia, tá bom? Consolidação com visualização de broncograma aéreo. Esse padrão de imagem que eu escolhi aqui é um padrão de imagem bem característico de pneumonias aspirativas, tá? As pneumonias aspirativas, elas costumam ter um acometimento bibasal. Observem que aqui essa parte mais posterior e inferior do pulmão, ela tá acometida, tá? Deixa eu só conectar aqui na parede aqui o carregador, 2 segundos. Ele tá... Apesar de estar conectado, não parece estar muito bem envolvido. Pronto. Ok. Aí,
essa seria a visualização mais habitual, tá, pessoal? Então, consolidação com broncograma aéreo. O que a gente está vendo muito? Opacidade em vidro fosco. Isso aqui é totalmente inespecífico, tá? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode, tá? O que é que difere o padrão em vidro fosco do padrão em consolidação? É a densidade do pulmão que você vê. Aqui no vidro fosco é um cinza. Não fica branco com broncograma aéreo, fica cinza. Mas se você for olhar, tem broncograma aéreo passando por aqui. Então, assim, na verdade, a gente costuma falar muitas vezes em consolidação em vidro fosco também, tá? Eu coloquei aqui opacidade porque com essa era de coronavírus, as pessoas estão com a tendência a separar uma coisa da outra. Mas saibam que, na verdade, é só porque a opacidade em vidro fosco é a mesma coisa da consolidação em vidro fosco, tá? Só que a quantidade de alvéolo que está obstruído, que está cheio de pus, né? Que a gente consegue ver, aqui tem menos alvéolos acometidos, e aqui tem mais alvéolos, entendeu? Então, a diferença é só de quantidade. Mas essa doença, essa manifestação radiológica, ela pode muito bem ser a mesma coisa dessa, tá bom? Então, aqui em questão, esse caso, era uma sarcoidose, tá? A gente vai mostrar outras consolidações em vidro fosco para vocês. Existe esse outro padrão, pessoal, de pneumonia, que é esse aspecto de árvore em brotamento, né? Eu vou até aumentar aqui. Percebam que parece até uma letra chinesa. O pessoal chama isso às vezes de letra chinesa, de árvorezinha, tá? Então, esse aspecto em árvore em brotamento, ele não é específico da tuberculose, mas ele é muitas vezes visto na tuberculose, tá certo? Então, isso aqui, quando você vir um negócio desse, você tem que pensar em infecção pulmonar, tá bom? E, por fim, um outro aspecto que muitas vezes a gente vê são de nódulos mesmo, nódulos centrolobulares, tá? Então, aqui nessa imagem, né, a gente percebe que existem 5 padrões, né, que a gente encontra habitualmente nas pneumonias, sendo que os mais comuns são o consolidação, né, em vidro e com broncograma aéreo, e esse padrão em vidro fosco, tá certo? Vírus gostam muito de fazer padrão em vidro fosco, tá bom? Então, só para vocês terem isso em mente, tá certo? Então, passando aqui o próximo. Essa imagem aqui é o que a gente chama de consolidação com broncograma aéreo. Percebam que você vê que a cisura, ela permanece na mesma posição, isso é, não existe uma atelectasia aqui, a cisura, ela tá na mesma posição, tá? E a gente ainda vê o ar passando dentro do brônquio, tá bom? Então, isso aqui é tipo de consolidação, a gente chama isso de consolidação, tá? E consolidações geralmente são relacionadas à pneumonia, geralmente, tá bom? Assim, 99,999% das vezes é pneumonia mesmo. Às vezes, uma consolidação pode ser um tumor, tá? Mas é a exceção, tá bom? E no raio-x, pessoal, olha só como a gente observa. É possível ver broncograma aéreo aqui, ó. Perceba que esse lobo superior direito, ele tá, né, mais claro, mais branco, e além disso tem umas áreas aeradas, né, que aqui tá passando dentro do brônquio, tá, que são o broncograma aéreo, e aí vai entrar o provável fator etiológico. Quando a gente lauda, muitas vezes a gente não diz que bicho que é. A gente não fala, tá? Porque é muito inespecífico. Mas, dentro desse contexto, que você está diante de uma pneumonia lobar, isso aqui é o lobo superior direito, tá todo, né, ocupado por esse agente, né? Então, pneumonias lobares, geralmente a gente pensa num agente etiológico. Alguém lembra qual seria esse agente? Pneumococo. Exatamente, pneumococo, pessoal. Streptococcus pneumoniae arrasaram, tá? É isso aí mesmo, tá bom? Que, por sinal, é o agente mais comum, né? O agente bacteriano mais comum é justamente esse, tá? E aí eu vou até voltar para o slide anterior, porque essa imagem também a gente tende a pensar em pneumococo. Primeiro, que está pegando um lobo único, né, o lobo inferior, e além disso, ela ainda está um aspecto redondo, tá? Então, a gente chama isso de pneumonia redonda.
Pneumonia redonda é uma manifestação muito comum do pneumococo em criança, tá? Então, é uma coisa que cai em prova de residência. O que cai em prova de residência bastante de pneumonia são, que isso aí eu já nem lembro mais direito, por faixa etária, tipo, até os 3 primeiros meses, aí eu lembro que entra clamídia, né, como um agente importante. Aí você vai separando de cada idade qual é o agente mais comum, tá? E, além disso, qual o padrão de imagem mais comum dos agentes. Então, guardem que Streptococcus é geralmente a pneumonia lobar e redonda, tá certo? E é a pneumonia mais comum, né, do bacteriana, tá bom? E essa pneumonia também cai bastante em prova de residência. Por quê? Porque ela tem um padrão típico. Observem que a cisura, ela está desviada, mas não está em direção à área doente, é o contrário, é como se esse lobo estivesse pesando e a cisura estivesse aqui, coitada, deformada devido ao peso desse lobo superior. Então, isso é muito visto em Klebsiella pneumoniae, tá? A gente chama isso de pneumonia do lobo pesado. E aí cai porque é uma característica de imagem típica, e aí o mais comum é que ocorra em alcoólatras, diabéticos e tabagistas, tá bom? Então é outra coisa que costuma cair, é isso aí. Pessoal, e para quem assistiu a aula, ninguém vai cair na pegadinha do malandro, né? Isso aqui é uma pneumonia, pessoal? Atenção, né? Tem até escrito no slide, né? Isso é o timo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, isso é muito importante vocês lembrarem, porque, pessoal, o que chega em hospital maternidade, médico, principalmente estudante, interno, vixe, Maria, tem uma pneumonia aqui. Aí, quando você vai ver, não, galera, é o timo, tá? O timo, a gente tá vendo aqui que esse arcabouço ósseo é de uma criança, então isso é muito provavelmente é o timo mesmo, inclusive tem o sinal da vela do barco, né? Que é bem típica, tá certo? Então isso é normal. Tá? O padrão mais comum de vírus é o padrão intersticial. Então, esse padrão intersticial, você vê acometimento de vários lobos, né? Então, o pulmão, ele geralmente fica bilateral, tá? Assimétrico, pode ficar assimétrico, tá bom? E aí, às vezes, você pega um pouco aqui inclusive, as cisuras ficam com essas linhas mais visíveis, que isso é sinal de edema. Tá? É como se tivesse visível as fissuras e os lóbulos interlobulares, né? Essa região onde tem a drenagem venosa e linfática, principalmente, ela fica edemaciada, tá bom? Então, vocês conseguem ver essas linhas, eventualmente, que a gente, às vezes, chama de linhas B de Kerley, tá? Que aí denota infiltração e edema. Mais exemplos de nódulos centrolobulares, tá? Como a gente pode ver pneumonia, pode ver assim também, tá? Pegando bilateral, assimétrico, tá bom? Aqui, espessamento dos septos interlobulares, muitas vezes relacionados a pneumonias virais, tá? E aqui a gente vê um padrão de vidro fosco também. Isso aqui na tomografia é como a gente chama vidro fosco. Tá bom? Então, são áreas de vidro fosco, né? Aqui a gente está vendo predominantemente no campo pulmonar inferior esquerdo, tá? Não é específico de jeito nenhum, pessoal, para algum tipo de vírus, não é. O vírus geralmente tem esse padrão de opacidade em vidro fosco, mas bactéria também pode fazer isso, tá? O mais comum é vírus, mas bactérias também podem fazer isso. Esse slide é só para, mais uma vez, lembrá-los de localizar as doenças. Lembrando que numa radiografia de tórax, né, a gente tem que pedir sempre o PA e o perfil. Vocês não vão esquecer isso, né, pessoal? Sempre radiografia são 2 incidências. Então, imaginando que a cisura oblíqua está passando por aqui e a cisura horizontal por aqui, né, que a doença está no pulmão direito, então isso aqui seria lobo pulmonar superior. Aqui, observem que a silhueta cardíaca está borrada. Isso é doença do lobo médio, tá? Inclusive, quando você põe no perfil, tá caindo no nível do coração, essa área mais clara. E aí, acometimento do lobo inferior. Percebam que a silhueta cardíaca foi poupada. E isso fala muito a favor de ser lobo inferior, mas aí a gente confirma quando a gente pede o perfil do raio-x, né? Professora,
Diga. Dos vírus que causam essa opacidade em vidro fosco, o mais comum é o da influenza ou tem mais algum que seja mais presente? Vários influenza, ó, inclusive eu vou até adiantar, porque tem uma parte que eu mostro vários vírus, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, olha só. Já adiantando no final, a gente mostra vários vírus. Ó. Esse aqui é o vírus sincicial respiratório. Observa que faz aqui vidro fosco, vidro fosco, vidro fosco, vidro fosco. O parainfluenza, a mesma coisa. Metapneumovírus, nunca nem ouvi falar disso, né? É um vírus que eventualmente a gente vê, sim. CMV, H1N1, o próprio coronavírus é uma manifestação, o vidro fosco, muito comum de vírus, tá certo? Então, ela não é patognomônica de nenhum dos vírus, tá bom? A gente vê aqui até, tipo, o CMV, que eventualmente não é um vírus que ele obrigatoriamente vai acometer o pulmão, pode acometer o sistema nervoso também, tá? Mas, geralmente, a gente vê em tipos de vírus, tá bom? Entendi, obrigado, professor. De nada. E aí, pessoal, voltando à prova de residência, quem é que complica em prova de residência? Quem complica não é mais estrépito, quem complica é o Staphylococcus. Então, assim, é uma pneumonia arrastada que está complicando com o derrame pleural, agora virou um empiema. O que é isso? Em prova de residência, você tem que pensar em Staphylococcus, tá bom? Além de Staphylococcus, em prova de residência, você vai pensar em fungo. Na vida real, também é assim, tá? A gente, quando começa a complicar muito, você foge do padrão normal e aí você eventualmente tem que mudar o antibiótico que você está dando para, inclusive, acrescentar esses patógenos atípicos, tá bom? Então, assim, como é que a gente vê um derrame pleural? Na radiografia, pessoal, geralmente vai ter esse aspecto de semilua. Olha que interessante, ó. Tá? Às vezes, quando o derrame pleural é muito pequeno, você vai ver só uma retificação aqui do seu costofrênico, tá? Mas à medida que o derrame pleural vai aumentando, você começa a ver essa concavidade existindo, né? Então, percebam que acontece isso, tá? Isso na radiografia. Numa tomografia, a gente consegue ver melhor. Tem aqui, por exemplo, na tomografia, o derrame pleural, ele geralmente é livre, ele assume essa morfologia, né? Tudo isso aqui, daqui até aqui, ó, deveria ser o pulmão expandindo, mas o pulmão não chegou até aqui, porque tem um líquido que está ocupando esse espaço, tá? Então, é assim que eu vejo o derrame pleural, tá? O pulmão, ele deveria estar encostando aqui, ele não encosta. Ele está seguindo esse trajeto também de semilua, né? Você percebe que ele fica restrito a só esse espaço. A gente diz que o derrame pleural, no final das contas, causa uma atelectasia restritiva no pulmão. Por quê? Porque o pulmão não consegue ocupar o espaço que tem derrame pleural. Ele não ocupa esse espaço. Como é que você vai insuflar esse pulmão e ele vai aumentar completamente a capacidade dele se tem uma coisa que está impedindo que ele consiga ser totalmente expandido, né? Então, o derrame pleural, ele causa, sim, uma atelectasia restritiva no pulmão. Outra entidade também causa atelectasia restritiva, que seria justamente o pneumotórax. O pneumotórax, a gente está vendo, é justamente isso aqui, ó, pessoal. O pulmão, ó, o pulmão direito, ele deveria estar chegando até aqui, ó. Mas percebam que tem toda essa área aqui de ar. Eu vou tirar aqui para vocês perceberem. Ó. A pleura parietal, ela está aqui, tá certo? Então, o pulmão, ele está totalmente deslocado, né, para o lado esquerdo. Inclusive, quando você olha visualmente, esse hemitórax, ele parece que está mais preto do que esse, e tá mesmo, porque aqui é ar, só ar. Aqui não tem pulmão nessa área, tá? Então, é assim que a gente vê o pneumotórax numa radiografia, tá? Na tomografia é bem mais simples de ver o pneumotórax. Você vai ver, obviamente, um negócio bem preto no pulmão, tá? Mas na radiografia é dessa forma que a gente vê. O empiema, pessoal, é quando o derrame pleural, ele começa a virar pus, né? Então, assim, a densidade dele é purulenta. E aí, por conta disso, é comum você ver umas membranas, né? Percebam que tem um espessamento aqui, uma loculação desse derrame. O derrame, ele não está mais livre,
fazendo aquele aspecto semi-lua, tá? Quando você começa a ver essas áreas loculadas, né, com densidade de líquido, a gente consegue medir essa densidade, ver que é líquido, a gente fica sempre na dúvida. Pode ser um derrame pleural loculado só, ou pode ser um empiema, isso é, já virou aquele líquido, já é mais proteináceo. O que vai tirar essa dúvida? Drenar. A gente pega, às vezes, com própria seringa mesmo, você consegue tirar esse líquido e avaliar esse material, tá certo? Então, é uma possibilidade, tá bom? Isso aqui são todas formas de complicação de pneumonias, tá? Uma muito Professora, comum. Diga. o derrame pleural dá para ver por ultrassom? Dá muito bem. Dá para ver muito bem pelo ultrassom. Todo tipo de líquido a gente consegue ver pelo ultrassom, tá? Então, é uma possibilidade. Inclusive, a gente pede bastante ultrassom de tórax quando a gente está com criança, com recém-nascido. Principalmente criança, que você fica com pena de ficar irradiando ela o tempo todo. Né, você acaba pedindo ultrassom diariamente para ver como é que está aquele volume. A gente consegue, inclusive, medir o volume de líquido que tem ali. A gente consegue ver se o líquido ele tem grumos dentro dele, ou se é um líquido mais livre, tá certo? Então, acrescente sim na sua investigação o ultrassom, pode ser pedido, tá bom? Professora, essa sexta foto, ela é o quê? Essa daqui? Aquela que a senhora... Não, a do lado. Isso. Essa daqui? Isso aqui é um pneumotórax. Olha só, Fernando, eu não sei se você está percebendo, onde eu estou passando aqui esse negócio, né, essa linhazinha imaginária vermelha, esse pontinho aqui, existe uma linha que você vê bem visível aqui, ó. O pulmão, ele tá só nessa parte daqui, ó. Daqui para cá é pulmão. Daqui para cá é ar. Então, provavelmente deve ter entrado gás por aqui, tá certo? Pode ter entrado, às vezes, um trauma pode propiciar isso, mas no caso de um pneumotórax, por conta de bactéria, às vezes é porque ocorreu uma formação de um grande enfisema, uma grande área, e aquilo ali acabou fazendo um pneumotórax mesmo, tá? Como se inicialmente existisse uma caverna que é isso aqui que eu vejo, uma caverna, é quando uma parte do tecido do parênquima foi comido mesmo pela bactéria, e ali os alvéolos não tem mais nenhuma parede dividindo os alvéolos, eles confluem, viram um buraco de ar. Isso é uma caverna, a caverna é um buraco de ar, tá? Antes de formar a caverna, existe a formação do pneumatocélio. O pneumatocélio é o processo de formação da cavitação. A cavitação está aqui, nesse de baixo, ó, esse aqui já é uma caverna mesmo, propriamente dita. E aqui em cima, perceba que tem uma formação de nível líquido. Isso aqui é pus, tá? Então, a bactéria, ela acometeu toda essa área aqui do pulmão, do campo pulmonar superior, né? E aqui tem líquido tipo pus. Isso aqui é tudo pus, esse nível hidroaéreo aqui, ó, é pus que se coletou e aqui é o ar, que já é buraco. Isso aqui não tem mais volta, não tem mais volta. A pessoa fez um buraco, esse pulmão, onde os alvéolos, né, confluíram, é um espaço morto, um espaço aéreo morto, não tem troca gasosa aqui, tá certo? E com o passar do tempo, esse pus, ele vai ser reabsorvido e vai ficar só uma caverna propriamente dita. Ah, professora, mas eu tô vendo uma área meio branca aqui ao redor de tudo isso aqui. Isso aqui é tecido fibroso, tá? Uma fibrose. É como se ao redor da caverna, que a gente já consegue ver que tem esse tecido. Ao redor da caverna faz um tecido, né? Mais branco, que isso aqui é fibrose. Isso aqui também é tecido que não é aerado, ele não é um tecido funcionante, tá? Esse que está envolvendo aqui a pneumatocele. Mas aqui ao redor, a caverna, no final, fica geralmente essa área de fibrose ao redor da cavidade, tá? Professora, então, pode falar. Não adianta drenar não esse pus? Às vezes você não precisa, geralmente você não precisa drenar. O antibiótico, você dando antibiótico, a tendência é que o corpo absorva. Mas se o paciente estiver com muita leucocitose, os leucócitos não estão baixando de jeito nenhum, às vezes você tem que drenar sim, tá? Pessoal, existe uma regra clássica na medicina. Pus chama pus. Quando você tem uma coleção de pus, é muito difícil, se está aumentando o pus,
a tendência é que o corpo não consiga combater aquele pus sozinho, você eventualmente precisa drenar. Então, foi muito bom a sua dúvida, Davi, porque, de fato, muitas vezes a gente precisa drenar, mas também muitas vezes não precisa. É só fazer um antibiótico que isso aí vai ser drenado, vai virar uma caverna, porque não tem mais jeito, essa área foi comida pela bactéria, geralmente, ou fungo, né? E aí vai virar uma caverna. Quem é que gosta de fazer cavernas, pessoal? Tem um bicho que adora Tuberculose. Tuberculose, excelente, Ricardo. Tuberculose, tá? E a tuberculose, ela gosta de fazer justamente cavernas nessa região apical, ó. É justamente essas duas imagens que a gente está vendo aqui, tá? Outra coisa que a tuberculose classicamente faz são as cicatrizes. Cicatrizes, tá? Cicatriz é uma área de fibrose. Ao invés de formar essa área de confluência de alvéolo, que fez uma pneumatocele, depois fez uma caverna, às vezes a pessoa só faz a fibrose mesmo, não chega a fazer nenhuma área assim confluente. E aí a fibrose, por ser um tecido que não tem alvéolo, vai ficar como? Branca. Tá? E lembrem-se que fibrose, a cicatriz que a gente tem na pele da gente, é um tecido retrátil, é um tecido que ele puxa as estruturas ao redor. Então, por exemplo, essa imagem aqui de baixo, percebam que isso aqui é a cisura. A cisura, geralmente, era para ser reta. A cisura é para ficar retinha, né? Perceba que essa cisura, ela está deslocada em direção à área branca. Então, isso é uma atelectasia, porque a cicatriz, ela faz esse efeito de atelectasia, tá? Então, algumas complicações, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Vale-me Deus, pronto. Voltou, foi muito, né? Algumas das complicações mais comuns de pneumonias, principalmente quando a gente está diante de uma pneumonia, de um estafilococo ou de fungo, é justamente fazer essa cicatriz, áreas de fibrose, tá certo, pessoal? Então, assim, tudo isso cai em prova de residência como complicação de pneumonia e na prova é muito típico de pneumococo, tá? Desculpa, de estafilococos, tá? Enfim. Então, assim, só mostrando para vocês como é que a gente vê uma pneumatocele na tomografia. Lembra que o paciente faz o exame deitado. Então, esse exame aqui é o dorso, aqui é a frente, né? Então, ele está deitado, vai ficar um nível hidroaéreo para cá para baixo. Mas, quando a gente faz a tomografia, a gente reconstrói nos planos coronal, sagital, no que for. Aí, às vezes, fica com esse aspecto aqui estranho, né? Mas é porque lembra que aqui ele estava deitado, com o dorso para trás. Tá? Então, aqui é nível hidroaéreo do mesmo jeito, tá bom? É só porque ele estava deitado. Na radiografia, mais nível hidroaéreo, né? Outra pneumatocele, bem, essa daqui um pouco mais difícil de ver, mas a gente consegue ver até melhor aqui no PA, né, do que no perfil, mas no perfil tá aqui. Então, isso aqui é a pneumatocele mesmo, tem formação de nível hidroaéreo. Derrame pleural loculado, ou empiema, a gente vê que, em vez de ficar formato bonitinho, semilunar, a gente vê que começa a ter umas áreas que ficam loculadas, né? Então, a gente reconstrói e vê que o líquido, ele não está completamente livre. É como se ele tivesse com dificuldade de se comunicar, como se houvessem compartimentos diferentes. Às vezes, formam umas membranas, pessoal, aqui. Dentro desse líquido, forma uma membrana. Por isso que o derrame pleural pode ficar loculado. E aí, quando começa a formar a membrana, geralmente esse líquido, ele não é mais tão líquido, ele começa a ficar um pouco mais proteináceo, um pouco mais purulento, e é por isso que ele locula, tá? Então, complicações, né? Aqui é como a gente começa a ver o início de uma caverna. O início de uma caverna, isso aqui seria uma consolidação, né? Você vê um broncograma aéreo aqui, mas perceba que tem um brônquio que está muito visível aqui, muito mais gordo, muito grande. Isso aqui já deve ser brônquio com brônquio. E aí tem outro brônquio aqui que está pertinho, vai fazer brônquio com brônquio, vão fazer uma confluência disso aí. Isso aí vai formar uma caverna, né? E, eventualmente, já percebam que ao redor pode ficar, assim, tecido cicatricial. É dessa forma que a gente vê, às vezes, a tuberculose, tá? A gente veria uma área que parece uma estria atelectásica, né? E, eventualmente, a gente vê que tem um buraco preto, uma caverna, né?
que aí denota a tuberculose. Mas não se preocupem que tuberculose vocês vão estudar no próximo módulo, no S6, eu acho. Tuberculose é no S6, tá bom? Professora, Diga. tem algum porcentagem de acometimento em relação à área que vai trazer tais sintomas ou então pior prognóstico? Gostei da sua pergunta. Na verdade, cada pessoa tem uma manifestação diferente. Por exemplo, se a pessoa começa a perder, vamos dizer que ela nasceu sem um pulmão, ela só tem o pulmão direito. Às vezes existe a agenesia de pulmão. Se desde o começo da vida ela teve aquele pulmão ruim, ela vai conseguir viver sem um pulmão, vai conseguir viver. Agora, se a pessoa tem um tumor no pulmão e ela tem que tirar o lobo, não é nem o pulmão inteiro, tem que tirar o lobo. Às vezes ela não consegue, porque o pulmão, o restante, às vezes tem enfisema, tem algumas outras doenças, já tem cicatriz. Vai depender muito de pessoa para pessoa, tá? Não existe uma definição. Uma regra, né? Tantos por cento você não consegue viver. Não. Às vezes a pessoa vai adquirindo aquela doença ao longo dos anos e, eventualmente, se você for olhar mesmo, o que ficou do pulmão dela, foi em nada, não sabe nem como é que essa pessoa está viva, né? Eu digo isso principalmente quando a gente vê fumantes, pessoas que fumam cronicamente, 40 maços ano, pessoas que, né, estão realmente já a longo prazo expondo o pulmão àquilo, e quando você vai olhar o tórax dela, praticamente é só enfisema, só áreas de ar aprisionado que não exercem troca gasosa. Então, essa pessoa, ela está vivendo no limite, né? Então, ela está conseguindo viver no limite. Mas na hora que a pessoa infecta, que ela perde o restinho de parênquima que era funcionante ali, aí ela morre, entendeu? Então, não existe muito um número, assim, cabalístico, tá? Obrigada. E aí, assim, ó, o derrame pleural bem visível aqui, esse aqui é o derrame pleural habitual, ó, percebam que ele corre livremente, faz esse formato semilunar, e aqui é um exemplo de lesão em alvo ou em halo, mesma coisa, tá? Alvo ou halo. É alvo por quê? Porque no centro é mais branco e na periferia é um vidro fosco, tá? Então, isso aqui pode ser pneumonia de todos os tipos. Todos os tipos de pneumonia, todos os patógenos podem causar isso, tá? Não é específico de nada, tá bom? Aqui é uma pneumonia centrolobular. Geralmente, bactérias fazem mais esse tipo de pneumonia, mas não é específico. Eu coloquei esse desafio diagnóstico aqui porque vocês percebem que aqui é um padrão intersticial, isso aqui percebam que tem umas linhas que a gente consegue ver no meio dessa área mais branca, mas é bilateral e simétrico e pega essa região dos hilos. Isso aqui é muito típico de insuficiência cardíaca, tá? Então, isso aqui é uma coisa que vocês, quando estiverem rodando no internato, tiverem messejando, hospital de messejana, tiverem avaliando pessoas idosas, né? Observe que esse coração, olha o tamanho do coração. Se a gente for medir a área cardíaca dele, né? A área cardíaca daqui para cá, mais ou menos, né? Isso aqui seria X, né? Aí a gente mede o X e o Y, né? Então, o X, ele não pode ser, ele tem que ser menor, né, do que Y dividido por 2. Então, tem que caber 2x aqui dentro. E percebam que não cabe 2x. Esse x é muito grande, né? Então, não cabe. Então, isso aqui é sinal de cardiomegalia. Então, é um paciente que já tem sinais de insuficiência cardíaca. Então, o hospital de messejana, paciente idoso que tem hipertensão, às vezes interna justamente por uma descompensação cardíaca, né? E aí a gente vê esse raio-x, mas isso não é infecção. Isso aqui é insuficiência cardíaca. É líquido acumulado lá no pulmão, que não está conseguindo ser captado pelo coração, porque o coração tem insuficiência, tá? Outro desafio diagnóstico seria, olha só, mais um sinal do alvo, né? Aqui, uma área central, né? Branca, bem branca, e ao redor, vidro fosco. Isso aqui, pessoal, isoladamente, né? O mais comum é a pneumonia. Mas quando você vê isoladamente, você tem que cogitar a hipótese de câncer, tá? Bronquíolo alveolar, carcinoma bronquíolo alveolar. Porque ele se manifesta dessa forma. Uma área mais central, né? Mais branca, e ao redor um vidro fosco, tá? Então, lembrar de incluir câncer nesses diagnósticos de vidro fosco, tá bom?
E aí, falando um pouco de Covid, porque eu acho que a gente já falou até, inclusive algumas vezes, deixa eu ver o que é que... Carcinoma bronquioalveolar. Bronquioalveolar, tá? É um tipo de adenocarcinoma. É um tipo de adenocarcinoma, tá? É do subtipo bronquioalveolar. Ele comumente faz esse aspecto de nódulo em vidro fosco, tá bom? E falando minimamente de Covid, porque a gente já falou muito, e eu acho que isso aqui vocês já também estão mais espertos, já estudaram, já viram na mídia, né? Mas vale a pena a gente falar, a gente está vivendo um momento de pandemia. Então, assim, quando é que eu vou solicitar exame de imagem para COVID? Não é para todo mundo, pessoal. Não preciso solicitar se eu tenho sintomas leves. A pessoa está só com coriza, está com dor de garganta, mas está bem, está respirando bem, está de boa. É ruim que ela saia de casa, melhor que ela fique em casa mesmo e faça a quarentena dela em casa. Agora, se ela começa a ficar com falta de ar, aí a história muda. Tá? Se ela sente dispneia, dificuldade de respirar, a história muda. Então, aí ela vai para o hospital, sim, tem indicação de ir para o hospital, e ela vai ganhar uma tomografia para chamar de sua, né? Porque minha tomografia tá aqui, tá? E aí, por que tomografia e não raio-x, né? Porque o raio-x é muito mal o vidro fosco. Se ela já tivesse uma consolidação bem visível, bem estruturada, grande, a gente conseguiria ficar seguindo esse paciente por raio-x, sim. Mas, na verdade, na prática, né, a gente tem vidro fosco, tá? E aí eu até coloquei isso aqui para vocês. Deixa eu ver se ele vai rodar aqui. Né? Então, assim... Então, isso aqui, pessoal, é um paciente que tem discretos vidros foscos, ó. Eu apontei aqui na seta, ó, uma bolinha aqui, uma área periférica, né? Um vidro fosco, uma opacidade em vidro fosco, periférica. Então, tinha uma lá em cima, tem outra aqui. Ele tem várias áreas do pulmão com essas áreas discretas de vidro fosco, outra aqui, outra aqui. Então, tudo isso aqui faz a gente pensar principalmente no contexto que a gente está vivendo, né? Porque, pessoal, a epidemiologia é tudo dentro da medicina, tudo. Quer ser um bom médico, saiba a epidemiologia, o que é mais comum. É muito mais fácil você acertar. A gente está vivendo um momento em que realmente vidro fosco, com uma tomografia típica, história de dispneia, você praticamente fecha o diagnóstico para COVID. Você fecha o diagnóstico, você não precisa de outras coisas. No raio-x, esse paciente era um exame normal, você não via nada de alterado. Então, por isso que eu peço tomografia mesmo, tá? Nesse momento é tomografia. Justamente porque nesse início a gente não vê nada. Agora, a tomografia pode ser normal e ser coronavírus? Pode. Até 50% dos pacientes, nos primeiros dias, tem tomografia 100% positiva e é COVID, tá? Então, por isso que você não deve pedir exame se a pessoa está com sintoma leve, porque ela fica no subconsciente dela de que ela não tem coronavírus. Ah, eu fiz a tomografia do normal. Cara, não dá para dizer que tá normal, não. Não dá para dizer que não é coronavírus. Pode ser que seja, tá certo? Então, o ideal é fazer realmente quando tem sintoma, tá bom? E aí, os padrões mais habituais são aqueles que eu mostrei para vocês, né? Opacidade em vidro fosco, predominantemente periférica, multicêntrica, bilateral, geralmente periférica, e tende a centralizar com o passar do tempo, tá? Pode haver o padrão de pavimentação em mosaico, que é quando eu tenho áreas do pulmão que ficam mais insufladas do que outras, tá? Isso é uma coisa que depois, ao redor do 10º dia, isso aí pode acontecer. Além disso, o sinal do halo invertido. Eu mostrei para vocês antes o sinal do halo. Mas olha só o halo invertido como é. O contrário, a parte mais branca está por fora e o vidro fosco está por dentro, tá? Então, isso aqui pode acontecer no COVID. Não é específico também, pessoal. Tem várias pneumonias por fungo que podem causar isso, tá? Não é específico. E lembrar que no COVID, muito comumente, pode acontecer infecção secundária por bactéria. Por isso que, quando começou a história de tratar ou não, a galera dava cloroquina e aí dava azitromicina também. Então, sim, a azitromicina, ela está servindo ali para tratar infecção secundária. Tá bom, pessoal? Então, é por isso que dá.
E falando, já que a gente falou nesses remédios, né, o que se provou até agora é que a cloroquina, ela não trouxe nenhum benefício na mortalidade das pessoas. Então, isso aí é uma coisa que já está, tem trabalho robusto, legal, né, bem feito, mostrando isso. Tiveram vários trabalhos muito mal feitos mostrando o contrário, mas trabalho bem feito já saiu, mostrando que, inclusive, aumentava a mortalidade quem usou cloroquina, tá certo? Principalmente por problemas cardíacos. Ah, mas cloroquina é um remédio muito antigo, a galera não tinha nada disso. Pessoal, mas dentro de uma doença diferente, ele se manifesta dessa forma, entendeu? Até agora, sim, o que realmente bateu para que não faz sentido, a gente tem que usar, é fazer heparinização profilática. Isso aí realmente tem impacto, tá? De forma profilática, você literalmente afinar o sangue, né? Não precisa ser uma heparinização plena, mas um clexanezinho cai bem, tá? Os estudos têm mostrado isso, tá bom? E, assim, para vocês verem como é que é a evolução do negócio, né? Dia 6, ó, só um discreto vidro fosco periférico. O dia 9 é que o bicho pega, tá? Então, assim, a pessoa faz o exame no dia 2 e deu normal, quer dizer nada, né? Geralmente, pessoal, os piores dias é o dia 9 e o dia 10, tá? Então, você vê que esse vidro fosco, ele já ficou bem, já se estendeu, já pegou a periferia toda, pode vir para a região central também, tá certo? E aí, o que é que a tomografia pode nos ajudar? Principalmente quando a gente vê áreas muito extensas, né, de acometimento pulmonar, mais de 50% de área de acometimento, isso é critério para a gente internar o paciente, porque sabidamente esse paciente evolui mais rápido e às vezes até não de forma tão sintomática. Ele pode passar de uma saturação de 90, por exemplo, que ele está até conseguindo saturar, ele está até bem, assim, respirando sem tanta dificuldade, apesar de 90 ser um número já baixo, mas ele passa de 90 para 83% num piscar de olhos, e esse paciente morre. Então, assim, a gente acaba tendo indicação de internar quando tem áreas de mais de 50% de parênquima envolvido de forma aguda, né, que poderia ser aquela dúvida, né, que foi gerada. Existe um número cabalístico? Não, para coronavírus, quando tem mais de 50% do parênquima envolvido, a gente tem indicação sim de internar. Não é de intubar, é de internar em enfermaria, tá? E aí a gente fica acompanhando a saturação do paciente, fica monitorizado, tá? Às vezes, eventualmente, em poucas horas a gente acaba tendo que intubar, mas às vezes não é obrigatório, às vezes ele consegue ficar bem com catéter de oxigênio a 100% e ele consegue ficar estável ali, tá certo? Não é obrigatório você intubar ele, mas ele tem que estar visível, você tem que estar vendo ele, avaliando ele, tá? Para você não perder. E aí, assim, essas áreas de vidro fosco, elas podem se tornar áreas mais sólidas, né? Ó, parece até uns nódulos, né? Então, seria aquele padrão de nódulo. Aqui, na verdade, é uma consolidação, né? Em vez de virar vidro fosco, agora já é uma consolidação branca, né? Que a gente vê nesse aspecto quase de nódulo, né? Que não tem broncograma aéreo passando no meio, né? Mais exemplos, né? Então, aqui a gente vê isso aqui tudo bem cara de coronavírus, tá, pessoal? Isso aqui é um padrão mais inicial. Esse aqui já tem uma área, inclusive, de padrão de halo, sem ser halo invertido, tá? Mas tudo isso para coronavírus, tá? E aí, assim, valor prognóstico é o que eu tinha falado para vocês. Pessoal, às vezes é muito louco, porque a gente está no hospital e vê o paciente, ele faz lá o exame no terceiro dia. Aí no terceiro dia tem poucas áreas. É que nem aquele primeiro exame que eu mostrei para vocês, bem pouquinha. Aí quando ele repete no sexto dia, porque ele está com falta de ar, você já vê mais de 50% do parênquima acometido. Aí esse paciente já internou, você já interna ele. Quando ele repete no 10º dia, às vezes você não vê mais, a área de parênquima normal, um negócio horroroso, né? Então, assim, o valor prognóstico da tomografia tem sim. Quanto maior o acometimento, né? Maior a necessidade de internar e, assim, maior a chance de complicar e de precisar de intubar, tá certo? E ter uma evolução ruim.
Lembrar que os padrões atípicos, o que é atípico de coronavírus? Não faz a gente pensar em coronavírus. Aquele padrão de broncograma aéreo, arredondado. Isso fala muito a favor de streptococcus, tá? Então, isso aqui a gente pensa mais em pneumonia bacteriana mesmo. Padrão de árvore em brotamento, também a gente vai pensar em bactéria. Se por acaso for visto uma cavitação, uma lesão cavitada, isso não tem cara de coronavírus, a gente tem que pensar em outras coisas, tá bom? E lembrar dos diagnósticos diferenciais, que nesse contexto de pandemia é praticamente inexistente, tá? A gente encara as alterações como o coronavírus mesmo e a gente acerta na grandíssima maioria das vezes. É impressionante. Você faz a tomografia, vê vidro fosco periférico, o paciente faz o swab, a gente aguarda da coronavírus, tá? O H1N1, pessoal, é um vírus que ele tende a pegar inicialmente o lado diferente do coronavírus, porque ele tende a pegar mais áreas centrais e bilaterais. Ele tende a fazer um aspecto em asa de borboleta. Ele tende a pegar primeiro a área central e depois ele vai para a periferia. Coronavírus não, ele pega da periferia e depois ele vai para a área central. Os outros vírus não têm isso, eles são meio difusos, multiformes, pode pegar a área central, pode pegar a área periférica, tá? Então é uma maneira que você poderia usar, mas nem um pouco fidedigna, tá? Nem um pouco, assim, bater o martelo que é o vírus tal, não dá pra gente saber, tá bom? Porém, no contexto epidemiológico atual, praticamente todos os vidrofoscos que você encontra é Covid, quando você vai olhar no final da Covid mesmo, tá? E assim, dilema, né? Eu escutei muita gente falando por aí. Ai, como eu queria ter pegado logo esse negócio, era melhor ter pego logo, que eu ficava mais tranquilo, né? Pessoal, a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada desse vírus, tá? O que a gente tem visto nos hospitais, que eu tenho visto, que meus colegas têm visto, é que pessoas que tiveram coronavírus há 2 meses, quando elas voltam ao hospital, às vezes, com dispneia de novo. E aí, quando você vai fazer o exame dela, tá cheio de opacidade em vidro fosco. Às vezes, mais até do que na época que foi diagnosticado. Você não sabe, a gente não sabe se esses vidros foscos a pessoa vai evoluir com cura total, se vai evoluir com fibrose, não sabe. Então, assim, na verdade, bom mesmo é não pegar. Bom mesmo é não pegar e esperar a vacina. A vacina vai chegar, eu não tenho a menor dúvida. Né? O mundo inteiro está atrás disso. Então, eu acho que o objetivo maior é esperar a vacina, né? Até porque, infelizmente, 10% das pessoas que pegam realmente complicam, tá? E é mais em pessoas idosas, né, mais de 70 anos, pessoas com hipertensão, diabetes, enfim, e existem os fatores de risco, né, imunossupressão, isso também pode ser considerado, mas de qualquer forma, a gente não sabe de nada, tá? Então, o ideal é não pegar, pessoal. Então, se puder fazer o isolamento, continue em isolamento. Recentemente no hospital, uma cunhada de uma amiga minha, 33 anos, puérpera, estava no 8º mês, do filhinho dela nasceu há 8 meses, amamentando, inclusive, morreu 33 anos. Então, assim, cara, é uma exceção à regra. Mas se é com uma pessoa que você gosta, é 100%, né? É uma coisa muito triste, né? Então, você não consegue ficar... Se for com sua mãe, amiga minha colega de sala, médica, a mãe dela, 68 anos, com hipertensão, só tinha uma hipertensão leve, morreu de CIVD. Assim, cara, é um negócio que, não tinha nem tanto fator de risco, né? A gente não consegue prever quem é que vai evoluir tão mal assim, né? Às vezes é a pessoa, né? Aquela pessoa que evolui mal, né? Que você não vai substituir essa pessoa, né? Então, a mensagem é, se puder continuar em isolamento, precaução, muita precaução nesse momento de reabertura. A gente vai ter que reavaliar em 15 dias como que vai ficar. Graças a Deus, os lockdowns realmente deram substância. A gente está vendo os pacientes indo menos ao hospital, tá, por conta de coronavírus, mas ainda assim, no principal hospital que eu trabalho, mais de 70% dos leitos, ainda assim, com a quarentena, ainda é de coronavírus. 70% de um hospital, pessoal. Esse hospital chegou a ficar com 89% dele só coronavírus. Sabe o que é isso? É a pessoa chegar com hipertensão, com infarto e AVC e não conseguir ser atendida. É um caos, né? É um caos. Então, assim, agora a gente está com 69, quase 70, mas, assim, ainda é
muita gente, é uma doença que não existia, né? É uma doença que não existia. Então, assim, é muito louco. Ok, galerinha. E aí, o que é que vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa? Vai dar certo, professor. Vai dar certo, não é, Davi? Vai dar certo. Se Deus quiser, essa vacina sai logo. E aí fica todo mundo bem, vacinado e tranquilo. Professora, eu tenho uma dúvida. Diga, menina. Na avaliação do paciente com Covid, a gente sabe que a TC é um exame que envolve muita radiação, né? Então, quando é que é válido? Durante o quadro agudo e quando é que é válido depois que ele se curou? Living a gente só faz quando ele está sintomático. Se ele não tiver sintomático, a gente não tem feito. Mas o que acontece? Por que eu falei para vocês que 2 meses depois, às vezes, a gente faz de novo? Porque, às vezes, o paciente volta. Infelizmente, a gente tem visto isso. O paciente pegou Covid em março. Aí, agora, no final de maio, ele aparece no hospital com dispneia. E a queixa dele é até assim, eu tô até com mais dispneia do que eu tava antes. Aí a gente acaba repetindo a toma e vê que tá cheio de vidro, de árvore não, de vidro fosco no pulmão, mais até do que na época do diagnóstico. O que a gente vai fazer com esse dado? Nada. Se ele tiver com dispneia, a gente vai acabar internando, né? Mas se ele não tiver com dispneia franca e tal, e a gente se sentir seguro, esse paciente vai de alta para casa e ele vai ficar só atento. Se ele tiver mais dispneia, piorar, aí ele acaba voltando. Pessoal, no contexto atual que a gente está vivendo, é interessante ter um oxímetro, tá? Ter um oxímetro em casa, né, desse contexto de pandemia. É cruel porque eles estão tirando a faca, colocando a faca no pescoço da pessoa. Eu comprei um oxímetro por R$500, que é um negócio que você comprava por 160. Eu comprei por R$500, mas eu comprei porque realmente acho que é importante, porque você consegue ter um parâmetro mais real de como você está saturando, né? Então, assim, é muito da clínica da pessoa. Se a pessoa tá bem, tá em casa, já teve Covid, tchau. Até agora não é recomendado que a pessoa volte. Lembrando que essa doença é uma doença nova, que a gente pode ser que daqui a, sei lá, 10 meses, né? 1 ano, que tá tudo mais tranquilo, já tem vacina, e vai existir alguma pesquisa mostrando como essas pessoas vão evoluir. Hoje em dia a gente ainda não tem, até porque o sistema público e o sistema privado estão colapsados. Então você não vai pedir para uma pessoa que está tranquila em casa, já teve Covid, voltar para o hospital para fazer tomografia. Não vai pedir, né? Então você não quer expor essa pessoa. A gente também não sabe se existe imunidade duradoura, né? Existem trabalhos mostrando. Tem um trabalho na Holanda que está querendo provar, que a gente ainda não provou, que os níveis de anticorpos da pessoa diminuem substancialmente em 6 meses. Então, assim, como é HN1. HN1, a gente tem uma imunidade que dura mais ou menos 9 meses. Então, a gente se vacina todo ano para HN1, tá na vacina. Tá? Então, assim, esse trabalho da Holanda, que mais uma vez não foi provado, é um negócio que estão pesquisando, mas está querendo provar que a curva de nível de autoanticorpo cai em 6 meses. Então, assim, até a imunidade em rebanho, que a gente tem falado, né, que talvez seja a nossa solução aqui do Ceará, por enquanto que não tem, porque muitas pessoas pegaram no Ceará, muitas pessoas mesmo. Então, assim, eventualmente a gente poderia ter uma imunidade de rebanho. Então, 70% da população pegou, digamos. Então, o vírus não vai conseguir passar mais de pessoa para pessoa, porque várias pessoas ali já pegaram, então não vão mais transmitir. Mas isso aí a gente talvez não seja bem assim, porque a gente não sabe até quantos meses isso vai durar, se isso é uma imunidade permanente, como, por exemplo, é sarampo, catapora, que você pega uma vez e acabou, seria ótimo se fosse assim. Mas a gente, baseado nessas mensurações de níveis de autoanticorpos das pessoas já que pegaram na China, nesses locais da Europa, eles estão achando que pode ser que exista essa redução importante em 6 meses, né? E seria ruim para a gente, mais uma vez, a vacina sendo importantíssima, né? Beleza? Entendi, professora. Realmente tá difícil, mas é ter esperança, né? Tem esperança, vai dar certo, cara, vai dar certo. Eu acho que o pior já passou, mas, mais uma vez, a gente não pode ser cego, né? Porque se a gente olhar lá para a crise do H1N1, que foi a gripe influenza, é um HN1, não sei se vocês sabem. A gripe influenza
lá da Espanha, gripe espanhola, desculpa, a gripe espanhola de 1918 era um tipo de H1N1. Então, nesse momento que morreram mais de 50 milhões de pessoas no mundo, teve a primeira curva, fizeram lockdown, aí diminuiu. E teve a segunda curva. A segunda curva foi até pior do que a primeira. Eu não acredito que se a gente reabrir, fechar, que vai ser pior do que o que foi, não. Eu realmente não acredito. Eu não sei se é porque eu sou otimista. Mas é que eu acho que as pessoas já estão mais conscientes, né? Então, assim, eu acho que na hora que disserem, ó, galera, tá voltando a aumentar, vamos fechar tudo de novo, eu acho que a galera volta a fechar, né? Mas aconteceu isso na gripe espanhola. A segunda curva, né, foi até pior, bem pior do que a primeira curva de morte, né? Enfim, vamos rezar e dar sanidade aí para os líderes, para eles fazerem o melhor. Muita sanidade aí também para os epidemiologistas e para a galera que está desenvolvendo a vacina. Ok, galera? Obrigado, Show, professora. professora. Foi Obrigado, excelente hein? a aula. Ô, meus Ok, queridos, professora, muito obrigado. obrigada Obrigado por pelas vocês. palavras. Obrigada, professora. Um beijo bem Obrigada, grande. professora, foi ótimo. Força aí no hospital, hein, professora? Vai dar certo. Vai, vamos força na peruca para todo mundo. Semestre que vem a gente se vê pessoalmente. É quase isso aí mesmo. Obrigado, Tchau. professora, pela aula. Boa Foi noite. Professor. Tchau.